Tem 7 setores da economia que, quando começam a dar sinais ruins, a economia está indo muito mal. A questão é que os Estados Unidos estão indo mal nesses 7 setores. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O primeiro setor é o setor imobiliário. Estão vivendo um problema de acessibilidade. O que é isso? O imóvel de entrada é 450, 500 mil dólares. Não tem condições. O jovem está desesperado. O jovem americano está sentindo muito mais do que um adulto. Por quê? Porque ele sabe que ele vai começar lá a vida dele, né? Formar família, assim por dentro. Não tem acesso ao ramo imobiliário. Já caiu no primeiro trimestre agora. A quantidade de despejos é um troço absurdo. No ano passado nós tivemos 4 milhões. Esse ano talvez a gente tenha 4, 5, 6 milhões até de despejos nos Estados Unidos. O ramo imobiliário é fatal. Quando você começa a ver decrescendo esse ramo, você já tem indícios de que a economia não vai bem. E os Estados Unidos está vivendo isso nesse momento. Por acessibilidade, pelo achatamento da classe média, quer dizer, a classe média está desaparecendo, né? E não tem condições de assumir. Porque qualquer aumento lá de 50, 60 dólares, 100 dólares na prestação pesa no bolso. O mesmo fenômeno está acontecendo nesse segundo segmento que eu vou falar para vocês, que é o segmento de bens duráveis, principalmente automóveis. Fiz um apanhado aqui das empresas que estão decrescendo, que estão perdendo o mercado. Mês a mês estão perdendo o mercado. As duas principais são General Motors e Ford. Até pretendo fazer um vídeo na sequência aí. Essas empresas estão com os dias contados, gente. O golpe aí das tarifas foi duríssimo. E além do golpe das tarifas, existe toda uma legislação, principalmente na Califórnia, que diz respeito a carros elétricos, que agora eles querem reverter com a ideia do Trump de perfurar os Estados Unidos, de trazer mais petróleo, de mudar novamente o sentido da matriz energética. Então, o automóveis, General Motors e Ford, eles estão reduzindo bastante o número de funcionários, o número de operações. Isso é fatal, porque a indústria automobilística ela movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. O mercado interno, se você tem uma ideia, dos Estados Unidos, é de 16 milhões de automóveis mês. Já foi revisado, não vai chegar a 16 milhões. Agora, no começo do ano, já baixou em 1 milhão a previsão. Já baixou em 1 milhão. Mas a partir da metade do ano, pelos meus cálculos, aqui vai baixar 3 milhões. 3 a 4 milhões. Então a derrocada é um troço impressionante. É impressionante. A coisa acontece como uma avalanche. Uma avalanche, um pequeno bloco de neve se desloca e daqui a pouco a coisa começa a desandar. Porque uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então já estamos na recessão. Aí é que está. Grandes jornalistas e economistas estavam assim em dúvida. Será que a recessão vai chegar, vai ou não, vai lá? Agora a conversa é a seguinte: Estados Unidos já está em recessão. Fim de papo, já está em recessão e a coisa é gravíssima, desdolarização e outras coisas aí muito graves. Mas nosso assunto aqui são os setores, né? Varejo, a Macy's e a Target, por exemplo, já revisaram o lucro delas. Revisaram. A Amazon trabalha com vendas também, está tentando automatizar o máximo possível para antecipar algumas previsões que eles tinham, algumas implementações que eles tinham, para automatizar e tirar mão de obra e baixar os custos. A questão é o seguinte, gente, se você fizer isso, você vai deixar um contingente de desempregados, e eles estão optando por isso. Um contingente de desempregados violento, isso aí é custo, é gasto, quer dizer, eles estão tentando salvar a pele, mas com um remédio que vai ajudar os Estados Unidos a entrar em colapso mais rápido. A gente sabe disso. Então veja aí o Walmart aí como que está agindo, né? Tá demitindo, está informatizando, está automatizando para tentar fugir do problema que é grave, mas muito, muito, muito difícil, volto a dizer. Transporte e logística decaindo também. Deu um pequeno aumento das empresas, né, que anteciparam as compras para tentar fugir das tarifas do Trump, mas agora tem até um vídeo aí para trás de um rapaz que trabalha exclusivamente na área de logística e representa os operadores de logística. É uma coisa impressionante se ver portos parando, porque pode não parecer muito, né? 30% é bastante. Não seria bastante se tivesse dinheiro sobrando na mão do americano, mas não tem. Então qualquer
$1, $2, $30. Ah, mas isso aí não significa muito, significa sim. Porque grande parte desses produtos, esses penduricalhos e bugigangas que são vendidos nos Estados Unidos, né, eles vão exatamente para as classes mais humildes. Tá? Outro dia eu assisti um vídeo a respeito daqueles refúgios, né? A pessoa é despejada, dela vai para uma espécie de um condomínio, né, de apartamentos. E se ela conseguir, né? Se ela conseguir. Né? E ali na sala daquela família, tava de boneco de pelúcia, assim, bichinho de pelúcia, tapuero, sabe? Tava cheio de penduricalhos, assim, mas é alto, até essa altura na parede aqui. Quer dizer, coisas que eles têm um apego, eles continuam comprando. Porque é um vício, se chama oniomania, é o vício da compra. É um troço impressionante, o cara tá na miséria, ele faz um biquinho, ele gasta em droga e compra porcaria. Não investe em nada, como é que vai sair da pobreza desse jeito? Então, transporte e logística estão sentindo muito, 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 muito. Bastante. E também outro setor que os caras vão automatizar, que vão colocar os carros autônomos, os caminhões autônomos. Né? Basta você procurar aí caminhões autônomos na China mesmo, você vai ver lá a quantidade que está sendo usado. Isso é desemprego. Você vai colocar pessoas na rua. Né? Então, o avanço tecnológico, que é para ser uma coisa boa, vai agravar o problema dos Estados Unidos. Vai agravar. Okay? Porque você, para abastecer o carro lá, você já não tem frentista. Quer dizer, a quantidade de empregos que você tira, automatizando caixas de mercado, os caras vão fazer isso para tentar sobreviver. Só que isso vai ser mais um golpe muito grande, na economia americana. Então esse setor já está caindo. Setor de tecnologia, você pensa, não, mas tem um setor de tecnologia que os Estados Unidos é muito forte. Muito forte. Google, né? Você tem aí a Meta, você tem várias empresas, tem a própria Amazon, né? Só que eu vou te dar um detalhe. Tem um site que ele mede os desempregos, as demissões. Especificamente mede as demissões. Nesse setor de tecnologia, em 2024, ocorreram 156 mil demissões. Você tem ideia de quantas demissões só no primeiro trimestre agora? Quase 70 mil. Só no primeiro trimestre, quase a metade do que foi demitido o ano passado inteiro. Então a previsão é de 350 mil desempregados nesse setor em que os Estados Unidos domina. Isso é extremamente sintomático, extremamente sintomático. O índice de desempregos na área do setor de tecnologia. É uma coisa impressionante. Tem um setor aqui que não está entre esses 7 principais aqui, mas se você vê a quantidade de emissões em Wall Street, né, tem empresa que no comecinho, já em janeiro, já mandou 2 mil pessoas para a rua. Os caras estão sabendo o que está acontecendo. Os caras sabem, eles conseguem antecipar. Né? Comércio. Aqui em São Paulo, os caras conseguem antecipar o que vai acontecer com a economia. Acesso à informação, a dados. O comerciante sabe. Né? Muito bem. Então, ali, ó. Outra coisa, indústria pesada. O índice ISM foi abaixo de 50 pontos. Indústria pesada, manufatura, sabe? Insumos. Isso aí caiu bastante, gente. O sexto setor caiu bastante. Claro, os caras estão numa incerteza danada. Eles já estavam acompanhando o declínio. Aí, agora vem o Donald Trump para criar uma insegurança. Não sabe. Veja, o cara importa lá a 30%. Como agora resolveu colocar 50% na União Europeia. O cara importa a 30%, chega no porto, está 50%, 60%. Como é que... Não tem condições, tem que pagar. Porque quando chega lá que tem que pagar, no porto tem que pagar. Tem aqueles armazéns que são zonas neutras, que não é considerado que ainda são zonas de desembaraço. Sim, mas isso aí tem limitação física, filho. Não tem condições. Vai deixar por quanto tempo? Vai ficar pagando lá? Porque tem que pagar. Né? Se você não desembaraça, você tem que pagar para o porto lá. Então a situação é caótica, fruto de barbaridades, assim, de erros que vêm há décadas sendo construídos. Muitos erros sendo construídos.
Serviços financeiros é o sétimo setor que está dando indício. Em 2023 nós tivemos quebras de bancos. Olha, gente, quebra de banco, com todas as amarras que foram feitas a partir de 2008, ó, tradicionalmente, numa condição normal, certo? Um banco quebrar já é uma coisa muito difícil de acontecer. Porque o Banco Central ele tem uma regulação. Ele fica observando, ele tem um encaixe técnico. Okay? O encaixe técnico pode emprestar além daquilo que é permitido. Mas alguns cometem excessos, alguns partem para fraudes e assim por diante, né? E quebram. Quebram de forma premeditada, já é planejado. Aí em 2008 veio a legislação, amarrou mais o mercado financeiro. Amarrou mais os bancos. Mais difícil. Tá? Tornou o encaixe técnico maior, mais difícil. Com isso geraram um problema tremendo para a economia americana, que é menos dinheiro circulando no mercado. Hoje em dia o americano é mal pagador, está endividado, e o bom pagador está tendo dificuldade em emprestar. Cara, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Juros altos, insegurança na economia. Olha, não tem como. O cara que poderia fazer o empréstimo que está com a ficha limpa não quer. E os outros não podem. Colapsa a economia. Colapsa a economia. Então os bancos aí, ó, o FDIC, que é o órgão regulador, né, dos serviços, que observa os dados, né, dos serviços financeiros americanos, já acusou. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Então 7 setores: imobiliário, bens duráveis, varejo, logística, tecnologia, indústria pesada e serviços financeiros. Os 7 setores estão em declínio. Que mais que precisa? Que mais que você precisa para você entender que os Estados Unidos já está em recessão, caminhando para a estagflação e caminhando para o colapso? Não tem mais. Eu fico assustado com gente que ainda bate palma e aplaude a política do Donald Trump, que está acelerando esse processo. Pessoal, nós temos uma disrupção muito grande aí de aplicativos tirando empregos, automação tirando empregos. Agora, se você junta e coloca automação e aplicativos como solução para um problema grave como esse que os Estados Unidos está vivendo, você está lascado. Teria que ser o contrário. Eles teriam que frear a automação, frear a inteligência artificial, frear aí os aplicativos, porque se em 2029 a crise de desemprego desempregou 30% das pessoas, essa é bem pior, gente, porque vem junto com uma disrupção tecnológica. Por isso que eu digo desde o primeiro, vaze daí o quanto antes. Suma! Pega a tua trouxinha e deita o cabelo, risca o asfalto, como já dizia meu professor Irineu. Gente, compartilhe, marque um X, marque um Y, comente, se inscreva, se transforme num membro, mande um valeu, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até mais.